momentinho. Tá tudo acontecendo. Olá, boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais esse encontro, onde nós estamos fazendo a leitura do livro A Única Dieta que Existe, que é um livro de Sondra Hay, é um livro do Renascimento e é um livro que a própria Louise Hay, Sondra Hay e Louise Hay parece até parente, mas eu comentei na live de ontem. Louise Hay, o Hay é com H, e Sondra Hay, o Hay é com R. Elas não são parentes. E a própria Louise Hay recomenda esse livro. E o título do livro, quando se fala em A Única Dieta que Existe, ela está falando aqui da nossa dieta de pensamentos. É uma dieta das nossas emoções. É disso que se trata o livro. Mas, como resultado de tudo isso, sim, existe aí mais saúde, perda de peso, paramos de ter crises alérgicas, várias coisas nós podemos ganhar quando nós trabalhamos as nossas emoções, quando trabalhamos o nosso modelo mental. Então vamos continuar aqui com a leitura. Para quem está chegando hoje e não observou que eu comecei a fazer a leitura desse livro ontem, a live ficou salva tanto no Instagram quanto no YouTube. Então você tem a live salva nas duas plataformas e você pode depois assistir a aula de ontem, tá? Aqui no YouTube nós temos o link para o grupo de WhatsApp. Esse grupo de WhatsApp é o grupo onde eu estarei compartilhando o PDF resumo dos exercícios, porque eu estarei aqui explicando os exercícios enquanto estamos lendo o livro, mas são exercícios que você tem que sentar, você tem que fazer, você tem que criar suas afirmações. Então, eu fiz esse resumo para compartilhar com vocês, ok? Então, sem mais delongas, vamos à continuação da leitura do livro. Página 30. A respeito da única dieta que existe. A única dieta que existe é da abstinência de pensamentos negativos. É uma dieta de perdão e amor. Se você se ama, ama seu corpo e ama comer, esta dieta sempre dará certo. Ela é muito econômica e fácil, porque tudo o que você tem a fazer é deitar-se na cama e seguir as etapas que estão aqui no livro. É a última palavra em emagrecimento, porque o amor é a maior coisa que existe. Deus é amor e Ele é a maior coisa que existe. E eu quero aqui relembrar também, para quem está passeando por aqui, esse livro é um livro esgotado, ele é um livro que não é mais editado no Brasil. Você, de vez em quando, encontra no sebo, em vendas de segunda mão, mas ele não é um livro mais que esteja sendo editado no Brasil. Por isso a importância aqui de você aproveitar a leitura do livro. Princípios a serem dominados em primeiro lugar. O pensamento é criativo e pensamentos produzem resultados. Pensamentos positivos produzem resultados positivos. Pensamentos negativos produzem resultados negativos. É muito simples. Não é o que você come que pode machucá-lo, é o que você acredita a respeito do que come, é o que você acredita a respeito de você mesmo que pode te machucar. Portanto, a comida em si, ela não engorda. Os pensamentos que você tem a respeito da comida é que fazem você engordar. Oi, Rê. Boa noite. Então, olha, são os pensamentos sobre aquilo que fazem você engordar. Um estudo realizado com pessoas que pesavam exatamente o que queriam pesar
mostrou que todas podiam comer tudo o que quisessem, sem medos ou preocupações. Podiam fazer isso porque tinham algo em comum. Todas essas pessoas tinham algo em comum. Tinham um pensamento único de que poderiam comer o que quisessem, o quanto quisessem, o quando quisessem, sem ganhar peso. É tão simples quanto falar: eu não engordo. E ao contrário, eu conheço pessoas, não sei se vocês conhecem, que falam assim: ai, eu como um alface e já engordo. Tô fazendo dieta do alface e engordo. E aqui a proposta, né, dentro dessa teoria é: se você acredita que você pode comer qualquer coisa que você não engorda, que você pode acelerar o seu metabolismo a partir dos seus pensamentos, é isso que vai funcionar. Na verdade, o nosso verdadeiro alimento vem da luz de Deus e não da comida. Qualquer atividade física, como abster-se ou fazer dietas especiais, funciona porque na sua mente você acredita nisso. Infelizmente, enquanto você não controlar a causa do seu excesso de peso, é provável que volte a engordar. Então, se eu estou engordando porque eu sou ansioso, se eu estou engordando porque eu acredito que todas as pessoas da minha família ganham peso, se eu estou engordando porque eu estou falando o tempo inteiro: eu estou muito sedentária e por isso eu estou engordando, olha, eu estou criando para minha mente vários argumentos, várias justificativas para o ganho do peso. E aí sim, é claro, eu vou engordar. Seu corpo sempre obedece às instruções da sua mente. São as instruções que você dá a seu corpo sobre a comida que importam. A atitude e a convicção são os denominadores comuns de toda a causa de obesidade. O que causa a sua obesidade são suas convicções. A causa que nunca falha em produzir resultados sempre está no nosso pensamento. Isso é que acaba gerando o resultado do ganho de peso. Você deve estar fazendo uma dieta mediante pensamentos negativos sobre seu corpo, sobre os alimentos e sobre si mesmo. Essa é a única forma de se conseguir resultados permanentes. Para ser bem-sucedido, você deve usar pensamentos positivos. Eis aqui 3 importantes afirmações. Experimente-as. Essas afirmações eu coloquei no PDF, por exemplo, que vai ter acesso quem estiver no grupo de WhatsApp. Eu, Vânia, amo a mim mesma. Meu corpo processa automaticamente qualquer alimento que como. Mantenho meu peso perfeito de X quilos. Tudo que eu como transforma-se em saúde e beleza. Olha que afirmação poderosa. Se você nunca usou afirmações ou se não as tem usado recentemente, fique atento a tudo que eu vou compartilhar aqui, que eu vou dar várias dicas sobre afirmação. A chave para o pensamento positivo é o uso de afirmações e de visualizações, tá? Através do uso delas, você pode programar sua mente e o seu corpo para o sucesso. Uma afirmação é um pensamento positivo que você escolhe conscientemente para mergulhar na sua consciência e produzir um resultado desejado. O que você está fazendo é dar à sua mente uma ideia na qual ela possa trabalhar. A nossa mente está trabalhando o tempo inteiro em coisas negativas, na minha frustração, no meu fracasso, no que eu não posso, no que não vai funcionar. Na hora que eu estou alimentando a minha mente com pensamentos positivos, perceba como vira a chave. Eu vou fazer a minha mente trabalhar em um cenário positivo. Então é a nossa escolha. Eu permito que a minha mente trabalhe o tempo inteiro no negativo ou eu dou uma tarefa positiva para a minha mente. O que você tem feito com a sua mente? Tem colocado no foco do que você deseja ou está deixando que essa mente, como uma criança
indisciplinada, uma criança levada, esteja fazendo coisas que não são positivas para ela. Ela está fazendo coisas, uma criança está fazendo coisas que podem se machucar, que ela pode se machucar. Então, o que nós estamos fazendo com a nossa mente? O que você está fazendo? Traga afirmações para ocupar a sua mente com algo positivo. Uma afirmação é um pensamento positivo que você escolhe conscientemente para mergulhar na sua consciência e produzir um resultado desejado. O que você está fazendo é dar à sua mente uma ideia na qual atuar, como eu comentei. Sua mente criará o que você quiser que ela crie. É só lhe dar a oportunidade. O que você acredita estar certo é o que você cria. Por meio da repetição, você pode programar a sua mente para pensamentos positivos e dessa maneira atingir a meta que deseja. Poderá usar as afirmações de diversos modos. Para começar, escreva as afirmações pelo menos umas 20 vezes ao dia. Tudo que nós escrevemos acaba ganhando mais energia, mais força. Então, uma ótima dica para trabalhar uma afirmação é não só falar a afirmação. Falar é poderoso. Pensar uma afirmação é muito poderoso. Quando você fala para você a sua afirmação na frente do espelho, é muito poderoso. Mas você quer potencializar ainda mais? Escreva a sua afirmação. E não escreva uma única vez. Escreva várias vezes ao dia. Isso potencializa a sua afirmação. 20 vezes, no mínimo. E por aí você vai começar a criar um novo mecanismo. São novos circuitos neurais que são criados a partir daí. Então, não perca a chance. Use uma folha de papel, pode ser um rascunho, e deixe um espaço livre do lado direito para as respostas negativas. Gente, aqui é uma dica de como você usa uma afirmação dentro da técnica do renascimento. Dentro da técnica do renascimento, você coloca a afirmação de um lado da folha e do outro lado da folha você deixa o espaço em branco para que você possa anotar do outro lado o primeiro pensamento limitante que vem em resposta àquela afirmação. Então, por exemplo, você diz: eu sou próspero. É uma afirmação. Eu sou próspero. Primeira resposta que vem é: que ridículo, eu não sou próspero. Olha a vida miserável que eu estou vivendo. Você anota isso do outro lado. Você deixa isso sair. E aí você repete: eu sou próspero. Novamente, terá uma resposta possivelmente negativa. Só falando e escrevendo, você acha que alguma coisa vai mudar? Nada vai mudar na sua vida. Você repete: eu sou próspero. Então, uma técnica de você trabalhar afirmações dentro do renascimento, e eu estou compartilhando isso, esse livro é do renascimento. Sondra Rey é considerada a mãe do renascimento. O pai é o Leonardo e a mãe seria a Sondra Rey. E no renascimento você trabalhar a afirmação com coluna de resposta. E com essa coluna de resposta você começa a perceber o que está no seu inconsciente. O que está aí escondido que está servindo como um sabotador para você não alcançar os seus resultados. Então, como ela explica, escreva numa folha de papel e deixe um espaço livre ao lado para as respostas negativas. Conforme for escrevendo as afirmações do lado esquerdo, escreva a resposta negativa, a resposta de rejeição do lado direito. Repare como as suas respostas mudam ao escrever uma afirmação. Uma nítida chave de afirmações irá resultar em respostas negativas vindas do seu inconsciente.
Eu tenho meu peso ideal, já que estamos falando de dieta. Eu tenho meu peso ideal. Aí você vai responder o quê? Meu Deus, mas eu tô 5 quilos acima do peso. Foi a primeira resposta negativa que veio. E aí você reafirma. Eu tenho meu peso ideal. O que acontece é que os nossos pensamentos negativos, aqueles sabotadores inconscientes, eles estão aqui porque, como quase que uma hipnose, nós passamos a acreditar naquilo. Nós passamos a acreditar que aquilo era uma verdade. E eu preciso, de forma consciente, mudar essa crença, criar uma afirmação que eu quero acreditar. No início, não é tão simples. Você sabe que aquilo não é uma verdade. Então, você pode trabalhar as suas afirmações usando eu estou disposta a. Eu estou disposta a acreditar que eu alcancei meu peso ideal. Eu estou disposta a acreditar que a vida é fácil e prazerosa. Eu estou disposta a. E aí você vai mudando essa afirmação com eu estou disposta a alguma coisa. E assim vai funcionar muito melhor as suas afirmações. Quando você conseguir escrever as afirmações com uma só resposta neutra, pode ser, talvez isso esteja acontecendo quando você começa a perceber que as respostas, pelo menos começam a vir neutras, você sabe que a transformação começou a acontecer. E essa transformação, ela é importante. Esses exercícios irão ajudá-lo a ficar ciente do que já está no seu subconsciente e para onde você deve seguir depois para fazer uma transformação. Eu estava no YouTube também, pessoal, e caiu aqui no YouTube. Estou continuando aqui no Instagram. Depois eu vou subir essa live do Instagram lá no YouTube, tá? Aproximadamente uma semana após escrever as suas afirmações, ou sempre que suas negativas tenham se aquietado, você pode parar de usar aquela coluna de resposta e passar a usar somente a afirmação. Talvez a essa altura também você queira usar uma gravação. Você pode gravar no seu celular as suas afirmações e ficar escutando com a sua própria voz aquela sequência de afirmações. Isso funciona muito bem. Você pode querer falar as suas afirmações para você mesmo em voz alta. Apesar de tomar menos tempo, é menos poderoso. Aqui a comparação é só falando é menos poderoso do que escrevendo. Mas é uma maneira. É melhor fazer isso do que não fazer nada. Então, se você opta por falar a sua afirmação, faça na frente do espelho. Olhando para os seus olhos, olhando para você e faça as suas afirmações. Eu, Vânia, sou capaz. Eu, Vânia, estou livre do meu passado. Eu, Vânia, perdoo o meu passado. Então, eu estou falando aqui, olhando para a câmera, simulando o espelho. Mas usar o espelho, gente, é fantástico. Aí, nesse ponto, tanto a Sondra Rei fala, quanto a Luíse Rei. Trabalhar com afirmações, tudo isso, as duas metodologias trabalham. Poder escrever as afirmações é importante para que você seja bem-sucedido nesse programa de emagrecimento. Tente se divertir ao usá-lo, procurando saber mais a respeito de você. Por exemplo, eu, Vânia, mereço manter meu peso ideal de 55 quilos. Eu, Vânia, mereço manter meu peso ideal de 55 quilos, não importa o que eu comer. Eu, Vânia, mereço manter meu peso ideal em 55 quilos, não importa o que eu comer e nem importa a hora em que eu coma.
Perceba, eu fui modificando a afirmação e indo mais em detalhes, me dando mais liberdade. Quando eu trabalho prosperidade, por exemplo, eu gosto de trabalhar prosperidade falando: eu, Vânia, ganho dinheiro mesmo enquanto eu durmo. Mesmo enquanto eu durmo, eu estou ganhando dinheiro. Quer coisa mais divertida do que isso? É uma afirmação que eu trabalho bastante. E quando você usa a coluna de resposta, do outro lado, eu vou mostrar aqui para vocês, olha, você faz a afirmação e do outro lado você deixa um espaço para colocar a resposta que vem. Então, nesse caso, eu, Vânia, mereço manter meu peso ideal de 55 quilos, a resposta: eu não acredito nisso. A outra resposta que ela coloca aqui de exemplo: seria bom demais para ser verdade. Eu não saberia fazer isso. Eu não consigo. São as respostas automáticas do nosso inconsciente. Tá? Então, esta é uma maneira de você trabalhar a afirmação diferente que o renascimento traz. Vamos continuar a nossa leitura. E destacando para quem entrou aqui agora, quem está no grupo do WhatsApp, esse grupo do WhatsApp eu divulguei lá no canal do YouTube, depois eu vou colocar aqui também na bio. Se você entrar para o grupo do WhatsApp, você vai receber um PDF com esses exercícios que eu estou mencionando aqui, para que você possa fazer todos os exercícios do livro, que numa leitura, por mais que eu explique, não tem como você captar tudo. Até porque eu estou tentando fazer uma live de cerca de 1h, 40 minutos. Então, não tem. Se fosse um treinamento de 3 horas, nós pararíamos para fazer os exercícios. Mas aqui na leitura do livro não dá para fazer dessa maneira. Passos básicos para a dieta, para a única dieta que existe. Antes de começar essa dieta, você precisa se preparar, sentir-se disposto a sair dessa. O que eu quero dizer com sair dessa? É estar disposto a abandonar o seu caso de amor com o excesso de peso agora. Você está propenso a desistir de todas aquelas compensações, todas aquelas recompensas secretas e reais que você recebe por ter excesso de peso? Gente, tudo na vida tem o que a gente chama de ganho secundário. Oi, Fátima, boa noite. Tudo tem um ganho secundário. Eu sou procrastinadora, eu não quero procrastinar, mas todas as vezes que eu procrastino, eu tenho um ganho secundário. Eu gostaria de emagrecer, eu falo isso, gostaria de emagrecer, mas, por outro lado, existe um ganho secundário de eu ter excesso de peso. Eu tenho desculpas para algumas coisas, eu tenho atenção para outras coisas, eu chamo atenção porque eu fico com a minha saúde mais frágil. O que seria? Boa noite! O que seria isso? Então, o que a Sondra nos faz refletir aqui é que para que eu esteja disposto a dar um passo e me libertar daquele padrão, eu tenho que estar disposto a abrir mão daquilo que era negativo, que eu dizia que eu queria mudar, mas que eu estava patinando. Michele, boa noite. Então, você precisa estar disposto a sair. E ela fala, se você percebe que você não está disposto a sair, você primeiro precisa trabalhar isso. Uma forma de você trabalhar isso é você colocar aqui a mão na garganta, não é para se enforcar, é só apoiar gentilmente a mão na garganta. E você começa a afirmar para você mesmo. Eu, Vânia, estou disposta a mudar. Eu, Vânia, estou disposta a abrir mão dos ganhos secundários desta situação. Eu, Vânia, estou disposta. Você começa a abrir espaço afirmando que você está disposto a alguma coisa. Ao ponto de falar, eu estou disposto a estar disposto. Porque o nosso mecanismo de defesa trava, porque quer que você fique naquele espaço. Imagina, mudar é perigoso, mudar não é seguro, então você fica naquele espaço. Você precisa estar disposto a fazer uma mudança, a mudar um modo de pensar,
a mudar o tipo de refeição que você faz, a mudar várias questões na nossa vida, né? Então, abre espaço para disposição com esse exercício. Você pode também escrever esse exercício. Eu estou disposta a mudar. Eu estou disposta a abandonar esse passado. Eu estou disposta a abandonar a doença. É uma forma, tá? Primeiro passo é sempre dizer a verdade. Você pode começar perguntando-se quais são as recompensas que você está recebendo agora. Isto é, pense no que realmente ganha ao estar com excesso de peso ou ao estar com alguma fragilidade de saúde. O que você quer provar com isso? Eis aqui alguns exemplos. Você pode fazer a sua própria lista. E aí a Sondra Rey fez a listinha dela. Eu provo que eu não sou perfeito. Eu provo que a minha mãe estava errada. Era uma maneira dela desafiar a mãe. A mãe não estava certa quando dizia para ela que ela era assim, que ela era assado. Eu provo que minha mãe estava errada. Desse modo, eu fico irritado comigo mesma, porque eu não consigo alcançar meu objetivo. Desse modo, eu me castigo. Ou desse modo, eu provo que eu faço parte dessa família. Se toda a minha família tem problema de peso, toda a minha família tem problema cardíaco, toda a minha família tem problema de alergia, e eu também tenho isso, o ganho secundário é, eu provo que eu pertenço a essa família. Olha como somos todos tão iguaizinhos. Eu não rompo com esse vínculo. E eu não rompo com o vínculo porque eu, na verdade, quero me sentir pertencente a essa família. Essa sensação de pertencimento. Então, seja verdadeiro com você e descubra. Esse é um dos exercícios que também está lá no PDF, que eu vou compartilhar com vocês. Descubra no que você está se sabotando. Qual é essa recompensa? Desse modo, eu evito que as pessoas me admirem, porque eu tenho vergonha, não quero chamar atenção. Então, eu me visto de uma maneira que nunca chama atenção para o meu corpo, porque eu quero passar sem ser notada. Então, tem muitos ganhos secundários que eu não reconheço num primeiro momento. Mas o que ela faz de convite aqui é, vá para a verdade. Perceba o que você está ganhando com aquela situação. Vou trazer aqui uma explicação de ganho secundário, que é bem tradicional. Normalmente as pessoas explicam por esse caminho, tá? Uma criança que os pais trabalham fora, ou uma criança que tem muitos irmãos, muitas vezes ela consegue chamar a atenção dos pais e ter atenção, ou chamar a atenção dos irmãos mais velhos, quando ela fica doente. Quando ela está doente, todas as pessoas começam a prestar atenção nela, naquela família. Porque ela está doente, ela merece atenção, carinho, cuidados. Essa pessoa, quando criança, aprendeu que na doença ela tem amor. Estou trazendo um exemplo, gente, desse ganho secundário, dessa compensação. Então, quando adulto, ela tem esse mecanismo tão automatizado que quando ela se sente carente, quando ela percebe que ela precisa chamar atenção, ela fica doente. Não precisa ser uma doença grave, um resfriado, alguma coisa que vai fazer com que todas as pessoas prestem atenção nela. Pode ser aquela dor de coluna, pode ser o ai, mamãe me dói, tudo tá doendo, porque desta maneira as pessoas dão atenção. Na velhice, isso também acontece muito. A pessoa mais idosa começa a ter mais atenção porque está doente. Ela tem a saúde frágil. Ninguém quer conscientemente ficar doente. É claro que não. Mas percebam, é um mecanismo inconsciente que algumas pessoas desenvolvem. E isso também se aplica ao ganho de peso.
Se aplica a várias questões na vida. A não prosperar. Observa isso. Quando você prospera, você pode ameaçar algumas pessoas. As pessoas podem se sentir, ai não, mas se ela ganha muito dinheiro, então você fica ali, você não quer prosperar. Porque se você prosperar, você ameaça. Você vai deixar de fazer parte daquela família, daquele núcleo. Você vai fazer parte de uma elite. Porque quantas pessoas realmente são prósperas? Não são muitas percentualmente. Você vai fazer parte de uma elite e todo o teu mecanismo diz, não se destaque, não apareça. Isso é perigoso. Então a gente encolhe. Por isso que ela traz que é muito importante você começar a entender quais são esses seus ganhos secundários. Porque a partir dali, você consegue, com a consciência, você consegue começar a trabalhar esses pontos. Eu sou amada, sim, mesmo saudável. Eu sou amada, mesmo prosperando. Eu continuo fazendo parte da minha família, mesmo sendo a mais rica. Sei lá. Você pode começar a usar afirmações que desconstruam aquele modelo mental. Tá? Então, ela nos chama para ter essa consciência. E depois ela fala, a próxima parte na sua preparação é estar disposto a desistir de tudo isso. Cada uma delas pode se tornar, então, uma afirmação. Então, se eu acreditava que não tendo êxito, eu não tenho êxito, porque desta forma eu posso continuar sendo o fracassado, o coitadinho, que bota a culpa em tudo nos outros, e eu sou um tadinho, eu posso criar uma afirmação, eu, Vânia, me recuso a sentir prazer em fracassar. Que coisa louca, né? Sentir prazer em fracassar. Mas quando eu fracasso, eu faço parte de um grupo que é maior do que o grupo das pessoas que têm sucesso. Vocês percebem isso? Se eu não tenho do que reclamar, eu não faço parte desse grupo. Enquanto eu era casada, era muito engraçado. Às vezes eu falava com o meu marido na época. Falei, o que eu vou fazer naquele grupo de esposas? As únicas coisas que elas sabem fazer é falar mal dos maridos, reclamar do casamento, reclamar dos filhos. E eu não tenho nada para reclamar de nada disso. Então eu vou para esse grupo, eu não tenho o que falar. Eu entro muda e saio calada. Então, assim, eu não quero participar daquele grupinho. Eu prefiro fazer parte do grupo das esquisitas. Quem estava aqui ontem, a camiseta que eu estava usando era assim, eu sou a ovelha bem resolvida da família. Então, eu prefiro ser isso. Mas não é fácil, porque muitas vezes a gente acaba cortando e se distanciando de algumas pessoas que são muito queridas até. Mas eu preciso evoluir. Então, eu começo a transformar aqueles locais onde eu estou me sabotando com aquele ganho secundário e transformo isso numa afirmação. Olha, está tudo bem se muitos homens ou muitas mulheres quiserem me admirar. Eu me sinto confortável e feliz com isso. Para aquelas pessoas que estão se escondendo, né? Se escondendo em algum estilo de roupa ou se escondendo no peso. Então você transforma, entende o que está lá naquele inconsciente e transforma com uma afirmação. E lembre-se, se você ainda não está disposto a sair desta situação agora, então fique disposto a estar disposto. A Louise Hay também faz o mesmo comentário. Eu estou disposta a estar disposta a estar disposta. Vai trabalhando na raiz, até realmente você estar disposto. E lá no PDF eu coloco esse exercício e complemento com esses outros. Olha, as minhas recompensas por estar acima do peso são... E aí você vai fazer um brainstorming. Anota todas as recompensas. As minhas recompensas por não prosperar são... Você coloca.
E depois você transforma. As minhas novas afirmações são: descobre o que era a tua recompensa e transforma numa afirmação. Uma recompensa, eu não queria chamar atenção, então quando eu uso uma roupa toda assim, toda assado, ou quando eu estou acima do peso, eu acredito que não estou chamando atenção. Eu consigo passar batido, né? Eu vou dizer, eu adoro chamar atenção, tá tudo bem que eu chame atenção. Não preciso mais fugir disso. Primeiro passo, então, faça uma dieta dos pensamentos negativos. Eis aqui alguns exemplos de pensamentos negativos. Escreva seus pensamentos na linha abaixo. Aqui estão todos os pensamentos da Sondra Rey negativos a respeito do meu corpo e do peso. Exemplos. Eu não posso perder peso só por pensar nisso. É difícil perder peso. Se ficar obeso, alguma coisa terrível vai acontecer. Aí entra o drama de ganhar peso, né? Tome cuidado com o que come, porque você engordará. Não irá funcionar. As dietas não funcionam comigo. Eu não consigo fazer o que meu corpo fique magro. Ah, está demorando muito. Então ela traz todos os pensamentos de medo que ela tinha e que faziam com que ela não entrasse em harmonia com o próprio corpo. E com relação à comida, quais eram os pensamentos negativos dela? Quando o assunto é comida, eu não consigo vencer. A comida sempre vence. Pão engorda, sorvete engorda. As comidas que dão maior prazer engordam. Você precisa comer uma certa quantidade de nutrientes para não morrer. Então, coma só isso. A comida é a coisa mais importante que existe. A mulher deve sempre preparar e servir a comida para os homens. Uau! Mas vamos lembrar, são crenças. E ela escreveu esse livro, gente. Eu comprei o livro em 2002. É um livro esgotado. A primeira edição foi nos anos 80 e alguma coisa. Ainda muito impregnado com a visão, né, de que nós precisamos servir. Preparar e servir. A comida é perigosa. Eu desisto porque odeio comida. São as crenças dela com relação à comida. E quais são as suas? Quando você pensa em comida, o que você pensa? Ai, meu Deus, tem que comer de novo. Eu tinha uma questão séria com relação à comida. Eu me lembro que quando criança, eu sentava na frente do prato de comida e eu chorava. E eu não queria comer. Em algum lugar eu estava criando uma punição muito séria com relação a mim, a coisas. Eu chorava, eu não queria comer. Para eu comer tinha que ser com muito sacrifício. Minha mãe sofria comigo para que eu comesse. Então, ao contrário do comer demais, eu ia para o outro lado. Eu não queria comer nada. E eu fui assim, difícil até o início da adolescência, quando eu comecei a me alimentar melhor. Segundo passo, nós falamos do primeiro passo. Esse roteirinho também vai estar lá no PDF. Segundo passo, faça um banquete com as afirmações. O segundo passo é mudar seus pensamentos negativos em afirmações. Faça uma dieta de pensamentos negativos e se alimente com pensamentos positivos. Lembre-se, esses serão os únicos exercícios que você terá. Eis aqui alguns exemplos de afirmações. E escreva sempre, lembra, coluna, coloca do lado a tua resposta negativa. Eu, Vânia, posso perder peso só com a força do pensamento. Respire o que vem de resposta. Fala isso aí pra você. O que vem de resposta? É ridículo? Para mim, é fácil perder peso.
E nós caímos em muitas armadilhas sociais. Eu tô com 60 anos, fiz 60 anos esse ano. E todos nós aprendemos, as mulheres, que depois da menopausa é difícil perder peso e que depois de uma certa idade, seja homem ou mulher, é muito difícil perder peso. Se você acredita nisso, você vai sofrer realmente para perder peso. Então comece a trabalhar essa afirmação. E falando de menopausa, é outra crença. Toda mulher sofre na menopausa. Eu tive uma menopausa muito tranquila. Muito. Eu tive, sei lá, uns 2 meses de calor e depois acabou. Mas eu usava a afirmação o tempo inteiro. Que era tranquilo passar pela menopausa, que eu não tinha nenhum sintoma. Eu fui criando afirmações e trabalhando isso o tempo inteiro. Lembra que a nossa vida começa aqui, no que eu penso. Eu estou mandando mensagens para o meu corpo. Se eu acredito que todo mundo sente aquilo e eu vou sentir também, o meu corpo começa a reagir a isso. E vai sentir também. E a mesma coisa com relação ao peso. A dieta sempre dá certo. É uma outra afirmação. Eu, Vânia, posso ter meu corpo ideal. E aqui, gente, vamos falar de um outro ponto sobre a verdade. Eu quero estar com um corpo bonito, mais magro, porque eu quero ter saúde ou porque eu quero realmente me olhar no espelho e me sentir super bem com aquele corpo? O que você deseja? Quando você fala, é para minha saúde, mas na verdade não tem nada a ver com a saúde, tem a ver com a beleza, você não está sendo verdadeiro com você. Então aquela tua aspiração, aquela sua meta, vamos chamar de meta, ela não ecoa de forma verdadeira dentro de você. Jeff, boa noite. Ela não ecoa de forma verdadeira dentro de você. Então, ela precisa ter uma coerência. Então, você vai falar algo, criar uma meta que é verdadeira. Se você, estamos falando de perda de peso, se você quer perder peso para se sentir bonito de novo, bonita, se sentir elegante, perceber que as roupas servem direitinho, que não tem nada incomodando, é isso que você vai dizer. Eu agora tenho um peso ideal que me faz com que eu me sinta bem, me sinta feliz, me sinta bonito, me bonita. Não vai dizer que é saúde, porque se não é saúde, agora caso seja saúde realmente, isso afetou o colesterol, um monte de outras coisas, aí você vai dizer que é pela saúde, tá? Mas é sempre optar pela verdade. E aqui ela traz várias afirmações. Essa dieta, esse programa está funcionando agora. Eu, Vânia, sou ótima, não importa o que acontecer. É mais uma afirmação. Então, você começa a trabalhar tudo isso. Aí, lembra, vai trazer desconforto. Você vai sentir que isso não é uma verdade. Esse é o processo mesmo, tá tudo bem. Mão na garganta, eu me permito, eu estou disposto a... Eu estou disposto a acreditar que está funcionando. Mesmo que não, você não está dizendo que está. Então, quando você coloca esse eu estou disposto a, isso já muda para você. E você relaxa mais naquela afirmação. Até que você percebe que aquilo realmente começa a funcionar. E aí ela traz várias afirmações que estão lá naquele PDF mágico que eu preparei para você. Você irá se sentir melhor em relação a algumas afirmações do que outras. Disso se conclui que algumas irão funcionar melhor para você. E eis aqui as melhores afirmações que, em geral, funcionam relacionadas à perda de peso, à dieta. Meu corpo processa tudo o que eu como para que automaticamente eu mantenha o meu peso ideal.
Então, meu corpo processa tudo que eu como para que, de forma automática, eu mantenha meu peso ideal. Então, eu tô falando aí do quê? Do meu metabolismo, do meu processamento, da eliminação, de tudo. Então, é uma ótima afirmação para trabalhar isso. Tudo que eu como se transforma em beleza e saúde. Tudo que eu como se transforma em beleza e saúde. Eu, Vânia, estou perdendo peso e ganhando beleza agora. Tá tudo aqui. Então, nessa metodologia, tudo tá na nossa mente. E eu relacionei todas essas afirmações para colocar no PDF para que vocês tenham em mãos. Faça as afirmações gerais regularmente. Escreva aquelas que são mais importantes para você, no mínimo 10 vezes no dia. Colhe as afirmações no espelho, na parede. Eu tenho algumas aqui no meu espelho. Algumas sobre saúde, algumas sobre prosperidade, algumas sobre autoestima. Eu tenho algumas no meu espelho. Quando eu acordo de manhã, eu me olho no espelho, aí me lembro de fazer as afirmações. Pense nelas quando estiver meditando. Fale todas em voz alta, para você mesmo, para um amigo, no espelho. Grave-as no áudio, por exemplo, do celular e escute. Grave as afirmações na primeira pessoa e na terceira pessoa. Essa é uma outra dica poderosa. Eu, Vânia, sou capaz e próspera. Você, Vânia, é capaz e próspera. Na primeira pessoa, como se eu estivesse falando para mim mesma. Na terceira, como se alguém estivesse me falando isso. Por que usar na terceira pessoa? Porque grande parte do nosso conteúdo negativo, vamos chamar assim, onde nós estamos nos sabotando, eles chegaram até nós com essa mensagem externa. Ah, quando você crescer, você não vai ser nada na vida, você não gosta de estudar. Me falaram, você. Então, eu introjetei aquela mensagem, eu comprei aquele ponto de vista de fora. Por isso que na hora de fazer a afirmação, é muito poderoso você fazer a afirmação também como se alguém estivesse falando para você. É como se você estivesse recebendo a permissão para mudar isso aí dentro de você. E, novamente, exercícios. Esse livro, gente, é recheado de exercícios. Se você achar o livro na estante virtual, em algum sebo, vale a pena. Eu fiz um resumo dele, mas super vale a pena esses exercícios todos. Olha quantos, tá? Todos os meus pensamentos negativos a respeito do meu corpo são... Faz um levantamento. Quais são todos os aspectos, todos os pensamentos negativos do seu corpo? Durante muito tempo, eu confesso a vocês que eu odiava meu nariz, tá? O narigão que eu tenho. Eu não gostava do meu nariz. Eu não tirava foto de perfil nem a tapa. Então, se eu fosse fazer essa lista, eu colocaria aqui os pensamentos negativos a respeito do meu corpo. Nariz, meu nariz é grande. Eu ia colocar. A minha barriguinha, que mesmo quando eu era bem magra, eu sempre tive uma barriguinha. A minha barriga. Elencar, para você fazer um levantamento. Tudo que você teoricamente não gosta. É a celulite, é a barriguinha, o que seria? E depois você transforma todas elas em coisas positivas. O meu nariz é grande? Pode ser, mas o meu nariz é perfeito para o meu rosto. Não seria eu sem esse meu nariz. É meu. E eu me sinto muito bem com ele hoje em dia. Então, ao invés de falar que meu nariz é grande, eu vou dizer que meu nariz é perfeito.
Simples. Ao invés de falar, porque meu cabelo é rebelde, eu amo o meu cabelo do jeito que ele é. Quem me conhece há muitos anos sabe, eu nunca fiz uma escova para deixar meu cabelo liso. Então, se eu lá atrás me sentisse mal por conta do cabelo, eu, na afirmação positiva, falei, meu cabelo é lindo e perfeito do jeito que é. Então, você faz o inventário de tudo que é negativo sobre seu corpo, sobre seu peso, sobre a comida, tudo que é maravilhoso engorda. O pensamento miserento. Tu vai dizer, tudo que é maravilhoso eu como e não me engorda. Muda a afirmação. Muda a forma que você está colocando a energia. Vocês já viram, a pessoa faz a dieta, aí tira um dia na semana para comer as besteirinhas. Aí as pessoas falam assim, hoje é o dia do lixo. Ela mesma já está classificando aquilo que ela está comendo, mas que traz tanto prazer para ela, que é algo que a deixa tão... Às vezes é uma comida emocional. Tomar aquele café com leite, com bolo, né? Às vezes é uma comida emocional que acalenta a tua criança interior. Mas você já olha para aquilo e fala, hoje é o dia do lixo. O seu corpo está comendo lixo? O que é isso? E vem toda a resistência daquilo. Você já se alimenta achando que aquilo vai te fazer mal. Então, ela traz aqui vários exercícios. Eu vou falar do terceiro passo e aí a gente finaliza a live de hoje. O terceiro passo... vou falar do terceiro e do quarto. Terceiro passo, utilize as visualizações. Pessoal, na neurociência, em várias pesquisas, nós percebemos que o nosso cérebro, ele é ativado na mesma área quando eu estou vendo algo ou quando eu estou imaginando algo. Por isso que as visualizações são tão poderosas. Se eu começo a me imaginar sempre olhando as comidas e escolhendo aquelas que são as comidas que realmente vão me alimentar melhor, se eu me visualizo com o corpo que eu gostaria, vestindo a roupa e a roupa caindo bem, eu começo a criar essas imagens, o meu corpo vai perceber que aquilo é uma verdade. E Orlene, meu amor, boa noite! Então você vai perceber que aquilo é uma verdade. A visualização, ela é muito poderosa, porque como é a mesma área do cérebro que é ativada, nós podemos fazer muitas coisas visualizando. Eu trabalho treinamentos sobre técnicas de apresentação no mundo corporativo, por exemplo. E muitas pessoas, na hora que vão fazer uma apresentação, elas sentem inseguras, têm medo, acham que tudo vai dar errado. Um dos exercícios que a gente ensina é, começa a visualizar, você abrindo uma live com tranquilidade. Eu tô aqui como se estivesse batendo um papo com vocês. Tranquila. Vai entrar muita gente, vai sair, vai entrar, vai sair, não importa. Eu tô aqui para quem quer escutar, para quem escolheu escutar. Se eu entrar no julgamento do porque entrou esse, saiu tanto, não sei o que, ai meu Deus, eu vou congelar. Então, não faça isso. Trabalhe mentalmente toda a segurança, a clareza, a sua comunicação. Então, na hora em que você entra para dar um treinamento, na hora que você entra numa live, todo o teu sistema vai reconhecer aquilo que você ficou imaginando como uma verdade, como uma memória. Quantas vezes você projetou ali, você dando um treinamento, você falando com clareza e desenvoltura, sem nervosismo, sem gaguejar, sem nada disso. Então, o seu cérebro, naquele momento que você vai para o mundo real, ele fala, tá tudo bem, ela já fez isso tantas vezes e sempre tudo correu bem. Ele encontra esse registro. Agora, se você fica toda hora que está imaginando, que você vai fazer uma apresentação, que você vai...
Ai, meu Deus do céu, como é que vai ser? Porque vai dar errado, porque eu vou esquecer, porque eu vou gaguejar, porque não vai... O que vai acontecer? Seu cérebro vai dizer também para você, pode deixar que eu sei o que eu tenho que fazer. Gagueje, fique nervoso, entre em desespero total. Então, a visualização, ela acaba sendo uma super ferramenta. Tanto no método Louise Hay, quanto no Renascimento. E a Sondra Hay, ela traz isso pra gente. Visualize. Feche seus olhos e veja a si mesmo com o seu peso e sua forma ideal. Se você tem uma balança, você pode colocar na balança da tua casa o papelzinho com o teu peso ideal aparecendo ali, para você se pesar e olhar aquele peso ideal. Você começa a transformar toda a sua mentalidade. E isso vai facilitar o processo. Só isso basta? Não, é um conjunto de ações. Mas na visualização, isso vai te ajudar demais. Quarto passo, que é o último que a gente vai conversar hoje. Libere a raiva e trabalhe o perdão. Antes de abandonar a raiva, qual seria o próximo passo? Pergunte-se: a quem eu posso culpar pelo meu problema? Se você tem alguém que você está culpando pelo problema, isso não deu certo porque o fulano, isso não deu certo porque o ciclano, eu tenho a quem culpar, já começa a anotar esse nome porque possivelmente você tem alguma mágoa, alguma raiva com relação a essa pessoa, já que você está culpando essa pessoa. Esse nome dessa pessoa que já surgiu aí no seu inconsciente, ela precisa ser libertada. Um curso em milagres explica que todo sofrimento é devido à falta de perdão e que esse é o nosso único papel. O perdão é também o mestre de todas as curas. A absolvição significa perdoar a si mesmo e perdoar aos outros. E quando ela fala aqui no curso em milagres, a Sondra Hay foi uma das primeiras a entregar o workshop, o seminário, que se não me engano era um seminário de 3 dias de um curso em milagres. Ela foi uma das precursoras há muitos anos atrás, tá? Significa esclarecer por que você está com raiva e depois deixar partir. O perdão é uma lembrança seletiva, é recordar-se só dos bons momentos em que recebeu amor. Todo o resto deve ser esquecido. Perdoe, você verá as coisas de forma diferente. Perdoe e o problema irá desaparecer. Uma vez eu estava lendo, preparando o meu curso de perdão, que eu tenho um curso na Hotmart só falando sobre perdão, sobre raiva e perdão, né? E na época que eu estava estudando, preparando esse material, eu li sobre amnésia divina, que é uma bênção quando a gente sofre de amnésia divina. A amnésia divina é aquela que nos permite esquecer e liberar todas aquelas pessoas que a gente está nutrindo algum tipo de rancor, mágoa, raiva, e aí a gente consegue perdoar com mais facilidade. Então, seria um super remédio, né? A amnésia divina. Comece a desistir da raiva ao formular essa questão e depois responda para si mesmo com sinceridade. E aí, esses exercícios eu coloquei também lá no PDF, tá? Quem chegou agora, lá no meu YouTube, eu deixei um link de um grupo de WhatsApp onde eu vou colocar um PDF com resumo de alguns exercícios do livro. Depois eu vou colocar também aqui na bio do Instagram, esse mesmo grupo, porque lá que eu vou compartilhar o resuminho, tá? Então aqui o exercício da raiva. Eu estou com raiva do meu pai porque... Eu estou com raiva da minha mãe porque... Eu estou com raiva de mim mesma porque... Eu estou com raiva do meu chefe porque... Eu estou com raiva de mim mesma porque... Eu estou com raiva das mulheres porque... Eu estou com raiva dos homens porque... Eu estou com raiva de mim mesma por... E aí vem sempre os exercícios com espaço para você completar.
e começar a deixar sair, entrar em contato com tudo isso. E um conselho, antes de você fazer qualquer exercício desse, sempre dá uma respirada, entra em contato e aí você começa a fazer o exercício. Para você não fazer o exercício assim, tô fazendo uma coisa, tô com a panela no fogo, tô não sei o que, e vou fazer o exercício. Você não vai entrar em contato com esse inconsciente. E muitas vezes vai entrar até no esquema do, imagina, raiva do meu pai, raiva da minha mãe. Quando eu trabalhei o perdão, para mim, isso foi uma técnica, gente, que eu tive que trabalhar muito. E lembra, para chegar no perdão, o primeiro passo pela raiva. Eu fiz muita coisa pro meu pai, muita coisa para irmão, para ex-namorado, ex isso, ex aquilo. Mas quando chegou a hora de fazer a carta de perdão para minha mãe, eu me lembro que eu falei para minha renascedora na época, eu falei assim, eu não tenho nada para perdoar da minha mãe. Minha mãe é uma pessoa maravilhosa. Eu vou fazer carta, é uma perda de tempo, vou fazer outra pro meu pai. Não vou fazer pra minha mãe, não. Ela olhou, ela falou, Vânia, faz a carta. Deixa de discutir comigo e faz a ferramenta. Usa a técnica. Tá bom. Tá, vou usar. E aí eu comecei a fazer uma carta de perdão. Tô lá. Gente, no meio da carta saiu a seguinte frase. Eu te perdoo por você ter casado com o meu pai. Porque se eu tive o pai que eu tive, a culpa tinha sido dela. Como se, olha, que loucura, como se eu pudesse ter nascido de outro lugar, né? Não, eu nasci daquela mãe, daquele pai, foi minha escolha, eu fui pra ali. E se eu tive, e por que disso, tá, gente? Quem não me acompanha não sabe. Eu tive um pai muito violento, ele espancava minha mãe, espancava meu irmão, tentou matar a gente algumas vezes, umas coisas meio doidas. Então, eu vivia uma infância de terror. E na hora que eu estava escrevendo para ela, o que conectou gente, se eu tive a infância que eu tive, a culpa foi dela que casou com ele. É lógico que isso não era da Vânia adulta. Isso era da minha criança. A minha criança, em algum momento lá atrás, acreditou nisso. Em algum lugar eu ainda colocava essa responsabilidade sobre ela. Quando eu vi isso na carta, gente, eu comecei a chorar. Eu falei, meu Deus, nunca, isso não foi culpa dela. Todos nós escolhemos aquilo de alguma forma. E depois que eu trabalhei muito perdão para o meu pai, eu consegui, inclusive, reconhecer o quanto eu o amei, mesmo com tudo aquilo, né? E eu consegui reconhecer que talvez o papel dele tenha sido o mais difícil de toda a história. Fazer tudo o que ele fazia. Por alguma razão. E algumas pessoas me perguntam assim, mas ele bebia? Não, gente, ele não bebia. Tá? Nunca vi meu pai bêbado. Ele não bebia. Mas ele perdia o controle das emoções e qualquer coisa era motivo dele explodir. As vítimas principais eram minha mãe e meu irmão. Eu ficava de testemunha o tempo inteiro, mas a violência psicológica que eu sofria era muito grande, né? O medo de tudo aquilo. Então, é importante você acessar. Eu acreditava que eu não tinha nada para liberar com a minha mãe, mas eu tinha. E mais importante, por melhor e mais tranquila que tenha sido a sua infância, entenda que não é o que realmente aconteceu. É como você interpretou o que aconteceu. Por isso que todos nós temos uma criança a ser trabalhada, uma criança interior. Que no método da Louise Hay a gente trabalha, que no Renascimento a gente trabalha, em algumas linhas terapêuticas a gente acolhe essa criança, a gente trabalha isso, né? Porque é a nossa interpretação enquanto criança. É disso que a gente está falando.
Quando eu tinha uns 12, 13 anos, a minha mãe me falou a seguinte frase: Vânia, você é um bálsamo na minha vida. Que frase linda. E eu peguei essa frase e fiz a seguinte interpretação: eu tenho que ser perfeita, eu não posso decepcioná-la, porque a vida dela já era tão difícil. Ela tinha tido um câncer, ela sobreviveu todas aquelas violências do meu pai, ou seja, a vida dela já era tão difícil. E que se eu era o bálsamo da vida dela, o meu papel era ser perfeita. E lidar com isso a minha vida inteira foi um peso muito grande. Onde eu tinha que carregar aquele nos ombros. Eu não podia decepcionar, eu tinha que ser perfeita, eu tinha que ser... E isso não é uma verdade. E eu me libertei de tudo isso, acessando esses espaços, fazendo essa... liberando raiva, entrando no perdão, resgatando a criança... E tudo isso aqui me trouxe, né, ao lugar onde hoje eu estou inteira, bem, podendo estar aqui, compartilhando com vocês todos os processos de transformação que eu mesma já vivi e que deu resultado. Tá? Eu só gosto de trazer as coisas que realmente funcionam, que têm resultado. Na minha experiência com meus clientes na terapia, ou no mundo corporativo, ou comigo mesma. Tá? Estamos terminando a live de hoje. Amanhã eu vou continuar a leitura do livro. Destaco que é um livro que está esgotado, então se você curte esse tipo de assunto, fica aqui, assiste as lives, depois pega o PDF, que com certeza esse material vai ajudar muito. E vocês observam que não diz respeito só à perda de peso. Você pode usar os mesmos exercícios e trabalhar outros temas, prosperidade, sucesso e diversas outras coisas. Tá bom? Então, nos vemos amanhã às 7h30, caso você queira estar ao vivo aqui comigo. Um beijo para todos, boa noite!